secreto e de muita responsabilidade. Isso tudo eu já escutei sobre o templo. Estranho para quem já foi. E é estranho mesmo. É estranho, mas eu vou explicar daqui a pouco. Secreto? Ah, não me cansa não. A gente vai conversar sobre um negócio que os membros da igreja falam muito. Me cansa não. E de muita responsabilidade. Uau! A gente está conversando com aquele que cuida de todo mundo, de todo o universo. Não é de responsabilidade? Uau! Mas vamos conversar mais. Gostaria de fazer a todos bem-vindos ao nosso curso de Doutrinas do Evangelho. Vai ser uma honra compartilhar com vocês essa aula e espero que vocês gostem. Eu tenho aqui hoje um modo de lidar com vocês de duas maneiras e quero que vocês coloquem nos comentários se gostou, se está interessante, pode sugerir algumas coisas, pode criticar, não tem nenhum problema. Mas não esqueça de lançar a sua frequência, vai estar aqui na descrição do vídeo e é importantíssimo que você lance a sua frequência. Seja de qualquer lugar onde você more, tá bom? Você pode lançar e você então recebe os créditos do instituto onde você mora. Eu quero falar sobre a primeira coisa a respeito do templo. A gente escuta que algumas pessoas falam que lá é estranho. O que nós precisamos entender? Que existe uma diferença entre reuniões, eu e você vamos aos domingos numa reunião, e existe uma outra coisa chamada cerimônia. Vou levar vocês lá em Êxodo, capítulo 24, capítulo 34, de 24 até o 34. O que aconteceu? Moisés recebia as revelações, Moisés conversava com o Senhor. E Moisés queria preparar o povo para poder ter essa conversa pessoal com Deus. Deus nunca quis ficar oculto de ninguém. Só que o povo teve muito medo, eles não conseguiram manter a fé deles. E um dia, quando Moisés está lá no monte conversando com Jeová, quando ele desce, estava lá o pessoal adorando um bezerro. E aquilo que Deus estipulou, aquilo que Deus queria para aquele povo, é quebrado as tábuas onde tinha todas as anotações dessas coisas que Deus tinha como mandamento. E infelizmente foi colocado a partir daquele dia uma lei dura, de acordo com o livro de Mórmon, somente de cerimônia. Deus agora não podia, eles mesmos que se afastaram, e agora Deus conversaria com o seu povo através de cerimônias, onde na cerimônia tudo é simbólico. Em Moisés, no capítulo 6, no versículo 63, se eu não me engano, lá diz então que todas as coisas são feitas para prestar testemunho de Jesus Cristo. Alguém que vai no templo precisa tentar localizar Jesus Cristo em cada uma das coisas que estão lá. Porém, precisamos entender que uma cerimônia, ela não é explicada. Cerimônia é para que a gente consiga captar de forma espiritual para poder entender. Quanto mais crescermos em espiritualidade, mais a gente entende da cerimônia. Não vá ao templo tentando encontrar uma reunião, porque não é um rito. É algo que vem desde o Velho Testamento. Não se preocupe com a estranheza. Não se preocupe com o que é diferente no templo. Concentre-se nos significados e naquilo que aponta para Jesus Cristo. E eu quero compartilhar um slide aqui com vocês agora, uma citação que o presidente Nelson falou no ano de 2020. Vai aparecer aqui, ó, quer ver a mágica? Ó, apareceu. O presidente Nelson disse o seguinte: peçam ao Senhor que os ensine como abrir os céus. Antes de ir no templo, eu te desafio, faça o que o profeta pediu. Senhor, abra o céu para mim, me mostre as suas coisas. É assim, vai ser muito diferente. Te desafio, a partir de hoje, a fazer essa oração e Deus estará conosco e irá te abençoar. A respeito de secreto. Ah, secreto. Mas eu preciso conversar com vocês do outro lado.
Ô canseira que me dá, mas me cansa. Aquele papinho assim, o templo não é segredo, é sagrado. A gente, isso cansa, porque virou, sabe, uma coisa assim tão robótica, uma maneira tão infantil de responder às pessoas. Vamos, mas pensa aqui comigo. Lá em Mateus, no capítulo 7, o Senhor fala que nós deveríamos conversar com o Senhor em segredo. Ele não tem medo de falar coisas de segredo, não. Ele fala, converse com o Senhor em secreto, em segredo, e Ele vai te responder da mesma maneira. Tem coisas que é entre nós e Deus, é segredo mesmo. São palavras sinônimas, é só isso. Amós 3,7. Você sabe o que tem lá em Amós 3,7? Eis que o Senhor não fará coisa alguma sem revelar o segredo, gente. Está lá, os seus servos, os profetas, está lá, sem revelar as coisas sagradas. Não, sem revelar os segredos. Pensa aqui comigo, vem cá, pensa comigo. Tem uma coisa mais secreta e oculta do que o Pai Celestial? Aí você vira para mim e fala assim, mas eu o sinto. Eu não sei se é o seu caso, mas para mim ele nunca apareceu. Eu o sinto também, mas para mim nunca apareceu. Ele precisa manter em oculto, em segredo, para que eu tenha fé nele. O pior de tudo ainda, gente, não se ofendam, que tem lá também, Mateus no capítulo 7, onde o Senhor fala não dê aos cães o que é santo. Eu não estou chamando ninguém de cachorro, não, me entenda, tá? É o Senhor que falou que a gente não dá aos porcos. É muito doido isso. Eu vou continuar a explicar para vocês, bora ler? Segredo. No livro de Provérbios, no capítulo 25, no versículo 2, você pode ir lá ou dar uma olhada para conferir, que fala, a glória de Deus é encobrir os seus assuntos. A glória de Deus é manter algumas coisas em oculto. É a glória dele. Tem que ser assim. No livro de Apocalipse, lá na ilha de Patmos, João recebe a revelação que está em capítulo 2, versículo 17. Ao que vencer, eu darei do maná escondido. É oculto. Vocês sabem que maná é aquilo que caiu do céu para alimentar os judeus. E é o símbolo perfeito de Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. E ali em Apocalipse fala, aquele que vencer através da fé, vencer através de depois de um certo tempo de igreja, vencer as respostas às perguntas que são feitas para termos uma recomendação, aos que se santificarem e vencer esse mundo, passa a ter na sua frente o pão que estava oculto, o Salvador que estava oculto. É dessa forma. É secreto. É oculto. É sagrado. É. Quando o Senhor estava conversando certa vez com Nicodemos, e vai falando sobre nascer de novo, tudo aquilo que a gente conhece em João capítulo 3, tem um determinado momento que ele vira para João e fala assim, olha, se eu falei com você de coisas terrenas e você não acreditou, imagine se eu falasse das celestes. Imagina. Nós precisamos entender que o Senhor só vai nos falar das coisas celestes, revelar as coisas celestes, aumentar a proporção do meu entendimento a partir do momento que eu crescer de graça em graça, a partir do momento que eu procurar. E aí então o véu, aquilo que esconde um lugar do outro, que era assim lá no Velho Testamento, ele é rompido. Por isso que eu gostaria também de falar com você o que o presidente Nelson disse. Vai aparecer aqui, ó. O presidente Nelson disse o seguinte,
encontraremos, você encontrará Jesus Cristo no templo. Eu me confundi. Em alguns momentos da nossa vida, Jesus Cristo vai se ocultar. Eu não sei se aconteceu com você já. Em momentos que você ora e não sente nada, em momentos em que você grita e ninguém te acode, momentos onde as noites parecem ser muito mais longas, onde o choro da gente parece que não vai parar. Eu não sei se já aconteceu com você, mas a promessa do presidente Nelson é: nós encontraremos Cristo no templo. E quando ele fala isso, não se preocupe em vê-lo. Nós veremos a sua majestade, a majestade das suas revelações, o seu poder vindo a nós. E a gente descobrindo pontos e mais pontos sobre o que ele está tentando nos ensinar. É isso que ele se manifesta a nós. Quando você sentir que Cristo se escondeu de você, quando você sentir que Deus não está mais te respondendo, eu vou no que pediu o presidente Nelson. Encontre Jesus Cristo no templo. Quando que você vai no templo na próxima vez? E continuando sobre isso, eu não gosto dessa palavra oculto, segredo. Eu prefiro usar a palavra proteção. E é nesse momento que eu gostaria de pensar com vocês um princípio poderoso a respeito de proteção. Proteção das coisas sagradas. Existe alguma coisa mais sagrada no mundo do que alguém abrir o coração com você sobre os seus erros, os seus pecados, suas fraquezas e vulnerabilidades? Este é o mesmo princípio. Quando eu tenho a capacidade de manter aquilo como protegido. Nós que somos líderes na igreja e vocês que serão um dia que estão me ouvindo, a proteção de informações que as pessoas te passam, das dores mais profundas da sua alma, nós precisamos entender que isso é material sagrado. Isso é material que não pode ser revelado a absolutamente ninguém. O segundo princípio que eu gostaria de passar é: precisamos nos tornar pessoas confiáveis, totalmente confiáveis, a ponto de que Deus nos revele mais e mais coisas. Gostaria que vocês pudessem pensar nessa parte. E nós vamos para o outro agora. Sobre que é muita responsabilidade. Deixa eu te contar o que é responsabilidade. É você não esquecer de lançar a sua frequência no curso de Doutrina do Evangelho aqui no Instituto BH. Lembrando que não importa de onde você seja, fica valendo o crédito para ir onde você está. Mas vamos para lá. Muita responsabilidade. Tem pessoas que dizem para mim, quando eu fui bispo, converso com algumas pessoas, e queria te dizer uma coisa, esclarecer de uma vez por todas. É muita responsabilidade. Não tem nada diferente do que a gente aprende na igreja. Não tem. A cerimônia, é como já falamos lá no início, é estranha, ela é diferente, ela é simbólica. Então entenda essa parte. A cerimônia é um rito, não é uma reunião. Porém, o que a gente precisa entender? Tudo que a gente aprende na igreja, tudo, a gente vai aceitando, vai vivendo da melhor maneira possível. A diferença do templo é que lá, verbalmente, eu prometo para Deus, que está nos ouvindo, para anjos, porque sempre tem alguém do nosso lado, e testemunhas, que são os oficiantes que estão lá. Então nós prometemos para Deus, para anjos e testemunhas, que a partir daquele dia eu irei viver aqui. Agora é manifestado de forma verbal, não é tácito,
Não é só estar na escola dominical ou numa reunião sacramental e ouvir um discurso ou na conferência. Agora somos entre nós e Deus. É de muita responsabilidade, sim. Não é exigido que sejamos perfeitos para ir, mas que a gente precisa entender que nós estamos subindo mais um degrau diante de Deus e que é fundamental para a nossa exaltação. E o grande segredo do templo, eu vou contar para vocês agora, que são os convênios que nós fazemos, ou o convênio que fazemos de viver 5 leis diferentes. Existem 5 leis que, diante de Deus, anjos e testemunhas, nós prometemos verbalmente que iremos viver. A primeira lei é a lei da obediência. Olha, difícil, né? Você nunca ouviu falar sobre isso. Nós prometemos que nós iremos obedecer. Que isso vai fazer parte da nossa constituição. Aquilo que sai das escrituras, da boca dos profetas, nós obedeceremos. Faremos de tudo para obedecer. A segunda lei é a lei do sacrifício. No passado, todo judeu levava lá no tabernáculo e depois no templo um animal para ser sacrificado pelos seus pecados. Ah, mas tem uma coisa que não pode te deixar. Na lei do sacrifício agora, eu esqueci qual que é o apóstolo, mas você pode procurar aí que você vai encontrar. Que ele fala que agora a gente não sacrifica mais um animalzinho. O animal sacrificado agora é o Reginaldo, não no sentido de ofensa, mas aquele animalzinho não tem mais sentido nenhum em sacrificá-lo. Quem precisa ser sacrificado sou eu e você. A lei do sacrifício, ela sempre existiu. Se você pega os profetas no passado, eles iam para o alto do monte para conversar com o Senhor. Para subir já era um sacrifício. Viver o evangelho é um sacrifício. Obedecer ao Senhor é um sacrifício. O Senhor nos exige tantas coisas que é um sacrifício. É assim mesmo. Não é fácil. Seguir o caminho de Deus não é fácil. Para ninguém. Para alguns uma coisa é mais difícil, para outras é outra coisa. Porém, sempre o Senhor vai nos exigir sacrifício. Mas eu queria dizer para vocês que o mais importante de todos os sacrifícios, colocar isso daqui em ordem, ligado e conectado a Deus, eximir as minhas paixões, colocar em segundo plano os meus desejos, sacrificar ao Senhor essas vontades. Isso é muito bacana. A outra coisa que eu queria dizer para vocês é sobre a lei do Evangelho. A lei do Evangelho conforme foi ensinado pelo próprio Salvador Jesus Cristo. E essa lei do Evangelho, eu não poderia deixar de voltar para ali para conversar sobre ela, porque ela é muito interessante. A gente acha que a lei do Evangelho é a coisa mais simples do mundo. O que a gente precisa entender é que Jesus Cristo levou muito a barra. O Evangelho dele não é simples, não. Como eu falei, antigamente a gente levava um animalzinho e está tudo resolvido. Agora, o que o Senhor ensina lá na lei do Evangelho dele? Não é só não mentir. Não é só você não falar mentira. É você falar a verdade absoluta. Absoluta. É não omitir nada, é não esconder nada. É sermos completamente transparentes. Ah, sim. Se isso é fácil para você, boa sorte. Não é não matar. Não é não matar. Antigamente, a gente podia até dar uma surra em alguém. Entendi. Tem gente que até merece, né? Mas deixa isso para outro lugar. É nós não ficarmos com raiva de ninguém de forma desproporcional. A minha raiva não pode alcançar um patamar que suba uma efervescência dentro de mim que dá vontade de pelo menos sacudir a pessoa. Não.
Na lei do Evangelho não vale mais. Tem outra, gente. O Senhor fala que se nós nomeássemos alguém com o nome Raca, você já viu isso? Está lá no Evangelho. Raca. Sabe o que é Raca? Idiota. Inútil. Eu já chamei meus filhos de idiota. Isso é labareda do inferno. Isso é a lei do Evangelho. Ela é diferente. Nós prometemos que nós vamos viver uma lei muito maior. Essa lei exige muito. E é por isso que nós precisamos entender uma coisa na lei do Evangelho. Se nós não estudarmos Mateus, Marcos, Lucas e João, terceiro NEF de 11 até lá pelo 27, eu não vou entender o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Não vou saber. Nós precisamos nos concentrar nisso. Nós precisamos saber o que saiu da boca de Jesus Cristo, o que ele pediu que fosse feito. É esse o convênio que fazemos no templo. É essa seriedade de saber o que ele falou e obedecer, e entender que não é fácil. A outra lei do Evangelho é a lei da castidade. Que eu prometo ao Senhor verbalmente, eu só irei ter relações sexuais com a Beth, com quem eu fui legalmente casado. Essa é a lei. E a lei do Evangelho ainda diz que não é só eu não trair a Beth. A forma com que eu olho para alguém, para uma outra mulher, pode impactar na minha espiritualidade. A lei do Evangelho ela é muito pesada e difícil. Por último, a lei da consagração, onde eu consagro meus bens, meus talentos, tudo que eu tenho para o crescimento do reino de Deus. Só que algumas vezes a gente pensa como dinheiro, como chamado. Só que eu ofereço a minha casa. Ela está consagrada ao Senhor para ser um lugar para a edificação do reino. Eu consagrei os meus filhos para que eles produzam fruto para que a igreja cresça. Isso não é tão simples, mas é algo que nós precisamos entender sobre aquilo que nós consagramos. Queria compartilhar com vocês essas coisas dessa aula hoje a respeito do templo. E lembrar que lá no passado foi dito que as famílias eram unidas para toda a eternidade, seladas. Essa terra foi feita para isso. E no livro de Malaquias diz que se o coração dos filhos não se voltasse aos pais, se não houvesse esse elo de ligação que vai até Adão, toda a terra seria amaldiçoada, porque ela perde o seu propósito, o propósito da sua criação. E aí, lá no templo de Kirtland, lá em Ohio, aparece novamente a Joseph Smith dentro do lugar sagrado, o profeta Elias, em cumprimento à profecia de Malaquias. E agora passou a existir na terra algo que foi prometido a Pedro, que tudo que fosse selado na terra seria selado no céu. Tudo cancelado na terra, cancelado no céu. Isso é pelo poder e autoridade do sacerdócio. Mas essa autoridade, ela está dentro do templo, o lugar mais santo da terra, onde os convênios feitos aqui ficam valendo para toda a eternidade. Tudo é ligado. Esse é o poder do templo. O poder que nós, então, estamos purificados, lavados, santificados, para poder continuar a nossa vida da melhor maneira possível. Nós fazemos convênios com Deus. Nós temos cerimônias para o resto da vida. Nós podemos entender o símbolo e identificar Jesus Cristo. É o lugar mais sagrado do mundo. E é o lugar onde Deus pode revelar as coisas mais ocultas, quando eu e você estivermos completamente prontos. Espero que na aula de hoje você tenha entendido sobre essas 3 coisas que eu quis dizer sobre o templo. Sobre a estranheza, que é uma cerimônia.
sobre o que é segredo, que as pessoas dizem que é? É sim, precisa ser. E nós precisamos aprender a viver esse princípio de manter oculto e sagrado muitas coisas. E por fim, como eles dizem, que é muita responsabilidade. É muita responsabilidade até para mim falar desse lugar sagrado. A casa de Deus, santidade ao Senhor. E fica na placa, fica na entrada. E está do lado de fora, né? Está lá dentro. Isso quer dizer que eu preciso estar santo para oferecer a minha santidade a Ele. Eu preciso ter procurado lavar os meus pecados para poder chegar lá e ter acesso irrestrito às coisas que Ele mantém ocultas de muitas pessoas. Que o Salvador esteja conosco. E você tem uma data para ir no templo. Que a gente aprenda a santificar aquele lugar e chegar lá santos. Em nome de Jesus Cristo. Mas antes de eu te dizer amém, tem mais uma coisa. Isso daqui é só uma introdução, eu não aprofundei não. O aprofundamento desse curso acontece nas aulas presenciais. Entra lá, não vou falar porque na outra mídia social, lá na bio da outra mídia social, entra lá, por favor, localiza o dia e o horário e venha presencialmente. É muito mais interessante. E olha, pense o tanto de gente bonita que tem aqui presencialmente. Vem para o Instituto. Agora sim, em nome de Jesus Cristo. Amém.